que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Muito bom retornar a essa casa. Eu tenho vindo para fazer trabalho com o evangelizador e eu acho que é a primeira vez para a palestra. E que bom que vocês hoje tiveram a Sueli, maravilha, Sueli é sempre muito bom. Nós hoje vamos conversar sobre um tema que muitos dirão, mas eu não tenho filhos pequenos, ou eu não tive filhos, mas nós temos que lembrar que somos todos educadores e que o mundo está precisando muito que a gente cuide da infância. A minha vida tem sido muito dedicada a essa tarefa da evangelização, a tarefa da família, e por conta disso, muitas vezes eu tenho andado em outros locais, daqui, fora daqui. E o ano passado eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos fazendo trabalho junto aos companheiros de lá, que também trabalham em evangelização, e tive a oportunidade de trocar ideias com uma companheira que me levava de carro, e aí, às vezes, distâncias grandes, e tivemos a oportunidade de trocar ideias. Ela me contou um pouco da vida brasileira, casada com brasileiro, teve os filhos quando eles estavam bem pequenininhos, ela tem 4 filhos, e quando eles eram bem pequenininhos, eles foram de vez para os Estados Unidos, não voltaram mais. Os filhos hoje já estão na faixa de 14, 15, 16 anos. E ela me contava que espírita sempre, uma das crianças é médium vidente, então a casa se respira muito a questão espírita, se conversa muito, porque a criança tem muito, vê muito, fica assustada, e que sempre fazendo evangelho no lar, levando as crianças para evangelização, que lá, por sinal, é sempre muito pequena, 4 ou 5 crianças, não é uma evangelização como aqui, e que, tocando a vida, o filho dela, o Rafael, o seu caçula, quando estava com 13 anos, ele tinha um colega na escola que estava passando um problema. E a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a escola é absolutamente laica, não se pode falar nada de religião. E eles não têm mesmo, se na família não tem, eles não têm contato nenhum com religião. Os pais do garoto, do amigo do Rafael, estavam se separando. E o menino estava muito revoltado. O menino chegava no colégio e contava para o Rafael a revolta, o ódio que ele estava do pai, até porque havia assim, aquele movimento de um falar mal do outro, e ele não se entendia. E o Rafael, com toda a sua formação espírita, ele consolava o garoto. Mas não só consolava, ele dava explicação. Ele começava a dizer, não, mas se você veio junto com esse pai e com essa mãe, e se eles estão passando por isso, você deve ter uma relação com eles. O garoto não entendia nada. E aí, quando ele percebeu que havia um interesse por parte do menino, ele passou a explicar, chegando, inclusive, na questão mesmo de livre-arbítrio, na questão de por que estava com aquele pai, por que estava com aquela mãe. E o garoto chegava cada dia mais consolado. Começou a acalmar o coração. Começou a perceber que o Rafael estava coberto de razão. Mas ele dizia, poxa, ele é da minha idade, só tem 13 anos. E aí a pergunta, né? Como é que você sabe essas coisas? Como é que você fez para me consolar, para me explicar tudo isso? Ele dizia, porque eu sou espírita. Dizer que é espírita foi mais ou menos dizer assim, eu tenho uns amigos que são ET. Porque o garoto não entendeu absolutamente, mas o que é isso? E aí, então, com a ajuda da mãe, ele começa a dar livros para o rapazinho. Mas ele diz, não, mas eu quero saber mesmo isso que você sabe. Porque livrinho, uma leiturinha, ele disse, não. E aí o garoto, porque tem em inglês, recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo
e o Livro dos Espíritos, e lia com a ajuda, lia com orientação do próprio Rafael. Esse é um exemplo perfeito da família que cumpre aquilo que na doutrina espírita está dito como missão dos pais. Qual é a missão dos pais? Qual é a missão? Pergunta dos espíritos dos pais. É ajudar ao progresso espiritual dos espíritos que lhes forem entregues. E aí nós vamos ver na doutrina espírita inúmeras passagens no Livro dos Espíritos, o capítulo 14 todo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de honrar pai e mãe, tem uma página belíssima de Santo Agostinho, explicando tudo isso. E fica muito claro que existe sim um papel, existe uma missão para os pais. E naquela família, os pais estavam cumprindo, porque veja, tão novo, ele já estava sendo caridoso, ele já estava usando a doutrina espírita para fazer aquilo que ele já tem que fazer por nós, que não é o só usar, né? Ele estava levando luzes para o outro, ele já estava com só 13 anos, conseguindo esclarecer e consolar o seu amigo. E que a mãe dizia, nós ficamos muito felizes, porque na escola dele tem droga, na escola dele tem tudo isso que as coisas do mundo têm, e ele é tão correto, ele é tão centrado. Ou seja, um menino orientado sob a luz da doutrina espírita. E nós que aqui estamos, ficamos pensando, será que é fácil educar hoje? Será que no passado era mais fácil? Será que os pais tinham mais certezas do que tem hoje? Quem lê o jornal de hoje, o Globo de hoje, fala dessa crise de hoje, desse momento que nós estamos vivendo, e diz que o futuro dos jovens que hoje estão começando, estariam na faixa de 14 a 25 anos, que estariam indo para o mercado de trabalho, que o futuro deles está muito ameaçado, porque não estão conseguindo completar a sua escolaridade por conta da violência, por conta da desesperança e, sobretudo, pelo fechamento do mercado de trabalho. Então, são jovens que estão passando dificuldades. Mas, por outro lado, nós também temos, no mundo de hoje, tanta distração, tanta coisa para distrair, né? Todos nós, inclusive os jovens, que muitas vezes é muito fácil desviar, muitas vezes é muito fácil sair por outro caminho. Mas nós somos os adultos que Deus colocou na Terra nesse momento. No passado, e não precisa ser um passado muito remoto, eu costumo perguntar aos evangelizadores, imagino que tem alguns aqui, eu pergunto, você consegue perceber quando foi que começou a ter uma grande mudança na evangelização? Com os meninos? É coisa de 8 anos atrás? Não. É coisa de 5 anos atrás? Não. É agora. É agora. A mudança vem com a tecnologia digital, vem com essa facilidade que hoje nós temos de encurtar distâncias, de favorecer as relações. Então, é um mundo muito diferente. Mas o papel dos pais continua o mesmo, o papel do educador continua o mesmo. E quando eu falo pai, claro que no Evangelho, no Livro dos Espíritos, fala literalmente de pai e mãe. Mas são aquelas pessoas que estão próximas, aquelas pessoas que estão encarregadas mesmo da educação. Um dos fenômenos que hoje nós encontramos na sociedade é uma mudança radical no modelo de família. Muitos de nós aqui, talvez a maioria, somos fruto do que se chama de família intacta. O que é a família intacta? O pai, a mãe, os filhos deste casamento que seguem junto pela vida fora até o final da vida dos pais. Esse modelo, meus queridos, não existe como maioria no Brasil hoje. A última pesquisa do IBGE
mostrou que não chega a 50% esse modelo. Quais são os modelos? Todos os outros. Família na linha matriarcal, é a avó, é a mãe, são as crianças, ou a avó com as crianças, mais raramente o avô com as crianças, é a mãe com as crianças sem a avó, o pai com as crianças, os casamentos múltiplos, que a gente chama de família mosaico, os meus, os seus e os nossos. Temos que nos adaptar a essas situações. Os casamentos com o casal homoafetivo estão aí, legitimados, inclusive. Mas o papel dos pais continua o mesmo. Por mais que a gente viaje em termos de mudanças, que tudo está tão diferente, está tudo tão mudado, o papel dos pais continua os mesmos. O papel continua o mesmo, que é conduzir o seu filho para o caminho do bem. Quando Kardec pergunta aos espíritos, os benfeitores espirituais, sobre o papel do anjo guardião, do espírito protetor, eles não dizem, é um espírito elevado, que o papel dele é isso, é aquilo. Não, ele faz uma analogia com quem? Com o pai. O anjo da guarda, o espírito protetor, é como um pai, cujo papel é orientar o seu filho no caminho do bem, amparar nas suas dores, nas suas aflições, consolá-lo nas suas dores, esclarecer. É o papel do pai. Quando nós éramos crianças, e aqui eu vou falar para o grupo feminino a princípio, depois eu chego lá nos moços. Quando nós éramos meninas, vocês todas aqui, que a gente brincava, no passado, o pessoal da Janira ali, a gente brincava de comidinha. De onde é que saía a comidinha que ia ser a nossa fantasia, o nosso faz de conta? Da cozinha da mamãe. Era o arrozinho, era o feijãozinho que a gente catava lá, que ela dava. Quando a gente brincava de boneca, de onde que saíam os retalhos? Não era lá da caixinha de costura dela? Nos seus guardados de costura que ela nos dava? Os meninos quando iam, por exemplo, nas suas brincadeiras, no jogo de botão. Onde é que sai? Você está rindo? Pegou muito com o da mamãe deu muito, depois pegava um pedacinho de caco de lâmpada para desbastar. Claro, tem irmão, cansou de pegar os botões de galalite que ele dizia, são os melhores. Ele está rindo, ó. Sei tudo, né? Meu irmão jogava botão e fazia a trave, e depois ia buscar o filó lá na máquina da mamãe, que ela dava o retalhinho de filó para fazer a trave. Quando fazia cafifa, o grude era feito na panela de casa, com a mãe dando lá. Há coisa de menos de um mês, nós vimos a manchete de jornal. Vamos brincar de tráfico? Matéria que depois foi apresentada no RJTV, não sei se é aqui, mas no Rio de Janeiro foi uma matéria muito apresentada. Policiais foram chamados porque ouviram, parecia que tinha um movimento suspeito numa mata, próximo inclusive a um condomínio, e eles chegaram, segundo quem estava comandando, graças a Deus, sem dar tiro. Porque quando eles chegaram próximo para ver que movimento era aquele, eram 5 meninos de idade entre 10 e 13 anos. Vou repetir, 10 e 13 anos. Estavam brincando de boca de fumo. Como era a brincadeira? As fotos estão ali, estavam no jornal para quem quisesse ver. Com pedaços de madeira grande, 2 pedaços, e fita gomada.
e fita isolante e pedaço de conduíte, eles fizeram fuzis. Com pedaços menores de madeira, com fita isolante, eles fizeram várias pistolas. Açúcar embrulhado em papel para representar cocaína, papelote de cocaína. Chocolate dobradinho, papelote de maconha. E não faltou sequer caderno para anotação e dinheirinho, que sabe Deus como é que foi feito. Ficamos sem saber, porque não tem esclarecimento se foi rodado em alguma impressora ou se era realmente um dinheirinho de brinquedo que se tem por aí, que às vezes tem brinquedo. Quando eles chegaram, quando a polícia chegou, eles estavam trocando tiro de espoleta. E a brincadeira era das duas facções maiores que a gente tem, e eles estavam fazendo isso. A gente estuda em psicologia que a brincadeira tem um papel fundamental na vida da gente, que é preparar para a vida. Tanto é verdade que quando a gente faz coisa errada, quando a criança pequenininha faz coisa errada e que a família chama a atenção, a mãe chama a atenção, o que ela diz? Mas eu estava brincando. Não foi por querer, eu estava brincando, foi só brincadeira. Não falei sério, isso foi de brincadeira. Bate, supapa o outro lá, mas você está batendo? Não, estão brincando. Brincadeira, para nós, a da boneca, a da comidinha, dos meninos, é sempre uma preparação para a vida, mesmo que não seja para desempenhar aqueles papéis, mas para assumir responsabilidade, para fazer o erro e consertar. É sempre isso. Nós brincávamos sob a proteção e o olhar dos nossos pais. Por isso é que eu perguntei, de onde é que vinha o arrozinho, de onde é que vinha o grude? Papai e mamãe sabiam onde é que nós estávamos. Quando a brincadeira era mais elaborada, me lembro do meu pai com serrote cortando madeira para fazer carrinho de rolimã. Nós morávamos em ladeira. Meu irmão fez muito carrinho de rolimã, e o martelo e o prego e tudo mais vinha da supervisão ali do meu pai. E aí eu pergunto, como é que esses meninos fizeram a brincadeira do tráfico? Será que foi sob supervisão? Será que eles conseguiram esconder isso tudo? Ou será que isso faz parte mesmo de uma cultura que está vendo ali a sua continuidade? E isso nos assusta. Quando a gente vê esse tipo de coisa, isso chega a doer o coração. A gente diz, como? Meu Deus, por que esses pais estão assim? E aí vocês vão dizer, mas vem cá, ela está falando de uma coisa que é tão diferente do nosso mundo, que não tem nada a ver com isso. Mas o que eu quero dizer é que eles nos copiam. E muitas vezes a gente, claro que não está lá fazendo tráfico, não está deixando fazer isso, mas a gente está... Se eu pedir a ele a letra da música, ele diz, né? Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e o sorriso a compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter mais, porque quando menos se espera a vida ficou para trás, e a infância dos filhos também. Segura teu filho no colo. E aí a gente vai ver o seguinte, com esse modelo de vida que nós estamos vivendo, com um apelo tão grande para o consumismo, e que a gente nem sequer percebe o quanto todos nós estamos envolvidos, esquecidos da simplicidade, nós corremos contra o tempo, nós corremos muito. E às vezes, a gente não vê sequer que o filho cresceu. Às vezes eles estão vivendo dramas, eles estão... Não quero nem tocar na história da baleia azul, porque acho que todo mundo já falou, todo mundo já explorou. Mas o que a gente quer dizer é que quando nós dizemos assim, mas por que tanto
curso de especialização, já fez faculdade e agora quer mais, por que tanta hora extra? Por que corre tanto? Por que quer tanto? E a resposta invariavelmente é: para dar o melhor para os meus filhos. O que será que é dar o melhor para os meus filhos? Então, quando a gente vê que a gente renasce para progredir, que aquela criança que veio por nós, veio para progredir, não é o progresso material, é o progresso espiritual. E aí nós lembramos de uma mensagem que deve ter hoje já 3 anos, talvez 3 para 4 anos. Uma companheira nossa, Dona Helenir Meirelles, quem é de Niterói conheceu, e aqui temos uma companheira aqui, de localizá-la, do Jeff, deve ter conhecido muito Helenir. Helenir desencarnou já tem algum tempinho, e numa reunião mediúnica ela mandou uma mensagem. E ela contava que no plano espiritual ela começou a acompanhar um grupo que iria reencarnar. E nesse grupo, nas reuniões, eles aprendiam, faziam revisões das suas vidas passadas, planejamentos, como é que seria. E havia uma pessoa, um jovem, um homem, que não falava. Jamais falava. E todos sempre perguntando muito e falando muito, e ele quieto. Até que chegou o último dia, o dia final, a despedida deles, porque a partir dali eles já iriam reencarnar. E esse moço que não falava, ele disse: hoje eu quero falar. Eu quero mandar um recado para os pais da Terra. Eu quero dizer para eles que não se preocupem tanto em nos dar boas escolas, que não se preocupem tanto para que a gente adquira tanto conhecimento, para ter tantas coisas, porque tudo isso nós já conquistamos. Digam a eles, e chorava, digam a eles de que o que eu preciso é de Jesus no meu coração. Eles precisam entender isso, que não são as coisas materiais. Eu preciso de Jesus no meu coração. E diz Helenir, na mensagem, que todos se emocionaram muito. Esse menino esse jovem já deve ter reencarnado. E hoje a gente se pergunta, quando eu falo das coisas materiais que a gente vai vivendo, a gente vai deixando a simplicidade para trás e vai se envolvendo com tanta coisa desnecessária. Quando hoje a gente vê uma futura mãe, a preocupação dela, qual é a grande preocupação? Hoje eu li a notícia de um desses políticos que foi preso, a mulher grávida de 8 meses, que a gente fica comovido. A grande preocupação foi: agora você só tem que se preocupar com o quartinho do neném. Aquilo me chamou a atenção. Porque é isso. São os presentes que vão dar no dia que as visitas chegarem, é o chá de bebê que hoje já virou festa, é um enxoval que jamais vai usar aquilo tudo, porque a criança cresce. São as preocupações materiais. E depois que nasce, agora virou moda o aniversário de mês. Será que aquele espírito que deu o recado gostaria disso? É isso que ele quer? Que a gente se preocupe tanto com essas coisas materiais. Quando ele fala de boas escolas, então que a gente não vá dar. Mas a grande preocupação é só o sucesso, são as boas notas para poder entrar, fazer um bom Enem, para poder fazer uma boa carreira. Para quê? Para ganhar muito dinheiro. E com isso se massacra os filhos, numa idade, às vezes, que eles estão precisando tanto de amor e de carinho. Com 13 anos, com 14, com 15 anos, aquela coisa, não, lá na frente vai ter o Enem, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí começa a esgarçar as relações. Tanto sofrimento, tanta coisa inútil. E a gente se pergunta: foi para isso que nasceu? É esse o nosso papel? Diz o homem lá: eu preciso de Jesus no coração. Possivelmente, o que fez ele falhar na outra vida foi exatamente isso.
E a gente vai de vida em vida, cada vez mais se afastando. Que lindo que vocês estão aqui. Que maravilha que estão. Essa casa, sempre que eu venho, tem jovem fazendo prece, lendo página. Eu fico extremamente comovida. Porque é isso. É trazer o jovem para a casa espírita, é trazer a criança para a evangelização. É permitir que estejam juntos no Evangelho do Lar. É formar esse espírito. Porque o que a gente percebe é que, com essa nossa busca pelos bens materiais, nós estamos muito afastados. Esse livro que eu estou lançando, ele é fruto de artigos que eu escrevo. E foi muito interessante que eu viajava para Recife e eu tenho o dia certo de entregar a matéria para o jornal, eu escrevo para o Correio Espírita já desde 2008. E senta ao nosso lado um homem muito bem apessoado, viajando de terno, gravata, todo arrumado. Sentou, muito gentil, colocou a minha, do meu marido, a bagagem, colocou logo lá em cima no avião e começou a conversar. Eu disse, nossa, esse homem é... E logo deu para perceber, ele se apresentou, ele era o presidente, não vou dizer o nome, porque é uma dessas empresas, me faltou o nome agora, essas empresas de construtoras. Ele era o presidente de uma dessas grandes construtoras que está aí sob investigação. Diz ele que no ramo dele não, porque ele é de outro ramo, mas não deixa de ser de uma dessas. E aí, o que esse homem conta? Que ele é de Recife, a mãe professora, o pai funcionário público, e ele pequeno, morando numa casa grande, uma casa com muita fruta, com muita fruteira, muita coisa, um quintal grande. Ele um dia está chupando manga, pequeno ainda, garoto com 9 anos, e quando ele termina de chupar manga, a mãe diz assim, meu filho, pega o caroço e vai plantar lá no quintal, arranja um canto lá para você plantar uma mangueira para você. E ele vai lá e planta. Tempos depois a mãe pergunta, vem cá, você tem acompanhado lá a sua mangueira? Está brotando? Já brotou? Não brotou? Não sei. Não, meu filho, a mangueira é sua. Você vai cuidar da mangueira, você vai ter que molhar, vai ter que capinar em volta, você vai ter que adubar, porque é a sua mangueira. E assim ele fez, e ela sempre cobrando, professora, educadora, vá cuidar da sua mangueira. E ele disse, o tempo passou, eu cuidei da mangueira, e ainda vivia naquela casa, e quando eu estava rapazinho, eu tive a oportunidade de chupar manga da mangueira. E aí a minha mãe disse, sabe o que é, meu filho? É que nessa vida, para desfrutar das coisas, tem que cuidar. Para colher, tem que plantar, mas não basta plantar, tem que cuidar. É a grande lição da mãe em relação aos filhos. E aí, na conversa, ele continua. Essa lição da minha mãe foi talvez a coisa mais importante que aconteceu na minha vida em relação a ela. Porque eu levei para o resto da vida. Eu fiz faculdade, eu fui ser engenheiro, eu muito cedo me formei, consegui um bom emprego, já estou nessa empresa, eu fui chegando, hoje eu estou com 50 anos e já sou presidente desse setor. Vou muito a São Paulo, estou voltando de São Paulo agora, venho muito aqui ao Rio. E quando chego em casa, eu faço questão absoluta de ouvir os meus filhos, de reunir todos eles sem o celular. Nós sentamos para fazer as refeições juntas, eu converso, eu explico. E uma das coisas que eu mais me preocupo é que eles tenham cultivado o coração no bem. Então, eu mostro para eles que não é o fato de ter dinheiro que nos faz superiores aos outros. Eu mostro para eles as dificuldades da vida. Eu mostro para eles a importância de se doar um pouco, de doar um pouco de tempo. E eu dou o exemplo. E aí eu fiquei imaginando, eu digo, que coisa bonita, de um grande empresário, de um homem muito rico, um homem muito poderoso, e que tem
tanto cuidado com seus filhos, que eu quero mostrar o seguinte, que independe do nível social. É o nosso papel. É esse papel de cultivar o coração, fazer com que esse espírito, quando sair da terra, volte melhor. Nós contamos sempre o caso de uma menina, de uma evangelizadora, que numa roda de conversa em que se tinha que dizer por que era evangelizadora, ela vai e conta, por que você tornou evangelizadora? E ela diz, eu tornei evangelizadora pelo seguinte, eu sempre fui espírita, eu e meu marido, nós tínhamos 2 filhos, o mais velho e uma pequenininha. E eu, menino, quando estava por 5, 6 anos, eu comecei a insistir com ele que fosse para evangelização. Foi algumas vezes que eu não gostava, que eu não queria mais ir, eu disse, então tá, não vai. No Evangelho do Lar, quando eu chamava para fazer o Evangelho, dizia, não gosto, não quero. Então tá bom, não vem. Aí, quando a minha filha foi crescendo, eu disse, bom, ele não quis, ele não gosta, ela também não vai gostar, não é? E a menina já era doentinha, a garota tinha diabetes, eu falei, não vou forçar. Aos 10 anos, a garota desencarnou. Um dia, no centro espírita, ela recebe uma mensagem mediúnica que, com ajuda, a criança ditou para a mãe e dizia, minha mãe, por que é que você fez isso comigo? Você era espírita, você fazia o evangelho, você ia à casa espírita, você nunca me falou de Jesus, você nunca me ensinou a orar, você nunca me falou nada da vida espiritual, minha mãe. E eu sofri muito, eu não entendi nada quando aconteceu a minha desencarnação. E você, minha mãe, ali você poderia ter feito tudo isso. E aí ela diz, o remorso foi tão grande que ela quis se tornar evangelizadora por causa disso. E aí nós perguntamos, será que a gente tem consciência de que essas mães, essas famílias, e eu estou falando muito mais para vocês discutirem isso lá fora, porque eu estou vendo que vocês estão aqui dentro, estudam doutrina espírita, essa casa só faz crescer, meus parabéns a vocês todos que aqui estão, mas a gente é veículo para contar para o outro, a gente tem essa possibilidade de explicar para o outro, de chamar a atenção do outro. Então é isso que a gente quer hoje, chamar a atenção. A necessidade de uma vida mais simples, uma necessidade que nós temos de cuidar de cada filho e olhar cada filho de uma forma diferente. A gente faz um paralelo dos filhos com a parábola do bom semeador. Por quê? Muitos pais reclamam dos seus filhos, reclamam que tem um filho difícil, reclamam que tem uma criança complicada, ou então com grandes comprometimentos de saúde. No momento, eu estou muito interessada em estudar sobre o autismo e tenho tomado consciência assim, de que tem mães que, inclusive, chegam a se matar e primeiro mata o filho e depois se suicida por conta de não aceitar uma situação de um filho difícil. Certa vez, eu sou do CERJ e no Carnaval, enquanto tem a Comerge, nós temos também o ENEF, que é o grupo do Encontro da Família. Vocês fazem aqui? Fazem, né? E eu visito os ENEFs, sempre que posso, estou lá pelo CERJ fazendo visita. Então, há 2 anos atrás, eu fazendo a visita, e cheguei no último dia vendo o pessoal fazer uma apresentação com as crianças. Vou lá, estou sentada e vejo uma criança, eles estavam cantando, fazendo uma representação. Fazendo gestos, fazendo uma representação, havia uma musiquinha e eles estavam ali. E havia um menino, da idade de todos eles, devia ter mais ou menos uns 6 anos, que tinha um dinossauro na mão e não parava de rodar o dinossauro, E eu devo ter olhado com muita intensidade para o menino, porque eu vi alguém bater nas minhas costas e dizer, Lúcia, aquele do dinossauro é meu filho, autista.
Aí eu falei, mas ele está ali representando, ele está junto com os outros, que maravilha! Fiquei assim entusiasmada. Depois, inclusive, quando terminou, que veio um outro grupo, e o grupo foi para cantar, o dele era representar e o outro grupo era para cantar. Eu coloquei ele no meu colo, e ele ainda com o dinossaurozinho, mas colocamos o dinossauro, ele colocou, eu comecei a bater palma, peguei as mãozinhas dele, ele ainda com o dinossauro na mão, ficou assim, e aí batia palma, e aí eu vi que ele estava no ritmo, que ele batia palma, eu fiquei encantada com aquilo, porque eu disse, um menino na evangelização, um autista, que não fala, que estava com certa dificuldade, não sei se era tão severo, mas um grau bom de autismo. E aí fui conversar com a mãe, o que ela me diz? Esse é o nosso único filho, casamos, sonhamos muito em ter filhos, e ele veio. Até os 2 anos, muito sadio, uma criança que só dava alegria. A partir dos 2 anos, começou a apresentar o autismo. Nós somos espíritas, nós já éramos espíritas. Claro que no início a gente sofre muito, mas depois, lendo a doutrina espírita, lendo os evangelhos, eu me dei conta de que, por alguma razão, Deus havia me mandado esse espírito. Confiou em mim, confiou que eu e meu marido poderíamos tomar conta desse espírito. Então, para nós, ele é um presente. É um filho maravilhoso. É o desafio da nossa vida. E veja, aqui na Casa Espírita a gente conseguiu isso que a escola, de modo geral, não consegue. Esse é aquela semente que, ainda que tenha um problema, caiu no solo fértil. Mas nós temos aqueles que, porque vêm de vidas passadas, em que foi sempre descrente, foi sempre ateu, por mais que você fale, por mais que você chame para a Casa Espírita, que queira levar para a evangelização, é aquele que caiu na margem do caminho, não vai. Temos aqueles outros que, aparentemente, né? Vamos e tal, até diz que gosta, mas é tudo tão superficial, né? Aquela sementezinha que está ali, né? Tem em cima, e o passarinho vem e come, ou então não vai crescer mesmo porque vem o sol e queima. Com esse também é mais complicado. Tem um filho que nasce lá no espinheiro. Esse é o nosso desafio. Porque o outro é fácil. Solo fértil são os amigos, os espíritos que reencarnam na mesma família, são aqueles que a gente prometeu que vem junto, que vem para ajudar. Isso é uma maravilha. Mas quem é aquele filho do espinheiro, gente? A semente nasce, o solo é bom, porque nasceram os dois. Nasce, mas os espinhos abafam. E hoje tem muito espinho, tem muito espinheiro. E quando os pais estão correndo atrás do conforto material para dar cada vez mais aos filhos, os espinheiros estão crescendo, os espinheiros estão vindo. E quando ele acorda já é tarde, já abafou. Então são essas reflexões que a doutrina espírita nos mostra e que vale a pena a gente olhar. No livro Céu e Inferno, no Código da Vida Futura, Código Moral da Vida Futura, no item 21, Kardec vem trazendo sobre as consequências. Se você faz isso, você é responsável por aquilo, e você vai ter esse resgate, vai trazendo, até que chega nessa questão. E aí ele diz: ninguém irá pagar pelos erros cometidos pelos outros, por outra pessoa. Ninguém paga pelo erro alheio. Que bom! Que bom! Ninguém paga pelo erro alheio. Vírgula. Continua. A não ser que o outro tenha errado pelo seu mau exemplo. Sério isso. Então vejam,
Não basta só levar para o caminho do bem, não basta só dizer o que é para fazer. Você tem que ser exemplo para os seus filhos. E aí a gente vê quanta agressão que a gente faz gratuito, quantas vezes a gente está criando um clima tão pesado dentro de casa, quantas vezes a gente é absolutamente intolerante, quantas vezes a gente está fazendo concessão a coisas extremamente sérias sem perceber. Por exemplo, espíritos que desencarnaram pelos vícios. Então, o vício da bebida. E quanta gente acha que não tem nada demais brincar, às vezes até na chupetinha, botar um pouquinho de vinho, botar na boca da criança para ver ela fazer careta e rir, todo mundo ri. Ou então, você não sabe se ali tem alguém que voltou, foi trabalhado no plano espiritual, recebeu orientação para sair disso. E você abre, então, tomadas, ligações para que isso aconteça. Quantas de nós vemos e convivemos com mães que embonecam as crianças, que todo dia tem coisa nova, todo dia tem roupa nova, todo dia tem enfeite de cabelo, tem caixas de enfeite de cabelo, tem tudo, é boneca, é uma verdadeira boneca, toda vaidosa, toda empavonada, que quando agora estão com selfies da vida, já faz gesto, já faz isso, já faz aquilo. Vaidade, vaidade, vaidade. Quantos de nós, muitas vezes também com as meninas, deixamos que desenvolva a sensualidade? E toma de batom, e toma de enfeite, e toma de mais isso, sainha curta, e aquela dança daqui, a dança dali, todo mundo acha uma gracinha. Nós não sabemos o que estão aí ligados. Então, o exemplo. Então, exemplo de dignidade, exemplo de... Hoje eu vinha no carro com meu marido, que a gente mora em Niterói, viemos só para aqui mesmo, né? E estávamos comentando dessas figuras que estão indo para a cadeia. E a gente diz, mas eu não consigo imaginar fulano, um médico sanitarista, que foi ministro, como é que pode estar lá? E o outro, eu digo, então qual é o nosso maior patrimônio? O que a gente tem de melhor que vai levar? É a dignidade. Então, os exemplos de dignidade que a gente tem que dar todo dia, toda hora para os filhos. Ser digno. Deixar de lado uma maledicência, deixar de lado essa coisa de desejar o mal, tem que pagar, tem que não sei o quê. Por mim matava, por mim. Para que isso? São os exemplos. E esse item 21 continua. Então, ninguém é responsável pelo erro do outro, a não ser que o outro tenha errado pelo seu exemplo ou porque você deixou de agir quando tinha condição de ajudar, quando você tinha condição de fazer. É o erro da omissão. Quantos e quantos e quantos a gente vê que estão cuidando da faculdade, estão cuidando do emprego, estão cuidando do pilates, estão cuidando da corrida, estão cuidando de não sei mais o quê, e os filhos estão ali e você está omisso, não está vendo o que está acontecendo, você não está percebendo o que está ali do seu lado. Então vejam, são coisas tão simples. Essa música que tocou tanto, eu já gostava dela, então tocou muito meu coração, porque ela fala isso. Segura teu filho no colo, sorria para os teus pais enquanto eles estão aqui, mas sobretudo, né, que o dinheiro não é capaz de comprar tudo. Então vejam, os grandes momentos, se eu perguntar para vocês aqui agora, fechem os olhos e lembrem de coisas boas com seus pais. Será que essas coisas boas têm a ver com bens materiais? Os melhores momentos, as coisas deliciosas que a gente lembra lá da infância, será que tem a ver com as coisas materiais? Ou são aqueles momentos que o papai sentou do lado para ajudar no dever? É aquele dia, eu me lembro assim, eu tenho um livro chamado Nos Olhos da Verdade, que não é nem espírita, mas é um livro sobre família. E, primeiro, que eu fiz o livro em homenagem mesmo ao meu pai e à minha mãe. E segundo, há um capítulo em que eu conto nos detalhes
detalhes. Eu já escrevi já depois de 50 anos de idade. Eu me lembro, assim, o dia do exame de admissão, o papai me levando até a escola, coisa que não era comum, eu sou de cidade do interior, a gente andava sozinho. Eu ia para o colégio sozinho, todo mundo, em Cachoeira de Itapemirim, na década de 50, imagina. Eu saía de casa, eu, meus irmãos, todo mundo junto, ia para o colégio, voltava para o colégio. Dia do exame, papai na porta, me perguntando como é que foi. Eu disse, tinha uma questão lá que eu acho que eu errei. Depois as meninas disseram qual era a resposta. Eu disse, o que foi, minha filha? Eu disse, estava lá o sinônimo de cura. Eu botei cura, né, de voltar a ter saúde, mas não era não, disseram que era padre. E aí papai disse, claro, minha filha, cura é pároco. Pároco. Eu disse, pároco é o quê? Padre? Veja, uma menina fazendo admissão, meu pai falando, meu pai me ajudando. O dia que comprou o dicionário, ele chegou e disse, esse negócio aqui tem todas as palavras, e a filharada em volta, querendo ver o que é, papai, como é que é? Diga uma palavra. Eu disse, tapete. Olhei para o tapetinho, disse, tapete. Foi lá, abriu no T. Isso eu trago na memória. Desse pai presente, dessa mãe maravilhosa que fazia as nossas vontades, brincava com a gente. Me lembro, por exemplo, me perdoem falar tanto assim de mim, mas eu acho que são as minhas memórias, são as de vocês também, aprendendo a nadar, com medo, e ela com as mãos estendidas, vem, vem, vem. E aí a gente se lançava, porque sabia que tinha aquelas mãos ali na frente. Não tem nada a ver com aquilo que se compra. Então, a mensagem é essa. Passar mais tempo com as crianças, com os jovens. Dar aquele tempo para ele se abrir, para ele contar, para ele dizer o que está acontecendo. Nós estamos tendo muito suicídio, porque a mídia não pode noticiar. Nós estamos tendo muita depressão em jovem. As próprias redes sociais, que são coisas que vieram, né, para encantar todo mundo, a gente fica assim, ai, que coisa maravilhosa você poder... Hoje, ouvi uma pessoa dizer, fez uma operação e um pontinho lá, ela achou que não estava muito bom, o médico diz, fotografe e me manda. Ela diz, meu Deus, em um segundo eu fotografei e mandei, não precisei ir no consultório. Que maravilha! No entanto, nós temos estudos que mostram que se as redes sociais, sobretudo o Facebook, coisas do tipo, o motivo para entrar tem a ver para manter as amizades com aquelas pessoas que você já mantém, aquilo é uma maravilha. Mas se você já é excluído dos grupos, se você já não tem uma autoestima grande, alta, elevada, se você percebe que as pessoas não gostam muito de você e você tenta entrar, é um verdadeiro suplício, porque é uma caixa de ressonância. Aquilo que você tinha impressão de que você não era muito popular, agora você não tem mais dúvida, não. Porque tudo que... Agora vira certeza, porque tudo que você faz fica assim. E aí a gente recomenda, vocês que são jovens, né, na casa espírita, que seja um momento do acolhimento à juventude, à mocidade, que se use as redes para trazer aquele que é o esquisito, aquele que não fala com todo mundo, aquele que é mais pobre, aquele que é mais feio, segundo os critérios, anda mais mal vestido, porque tem muita dor, tem muito sentimento de exclusão. E eu não estou falando nem de doenças, de desvios, de nada. Estou falando simplesmente de corações que estão tendo dificuldades, de pessoas que não conseguem se relacionar com os outros. Então, nós temos a doutrina espírita, nós temos o Evangelho, que nos diz, né, como é importante que se olhe o outro, e em especial aquele que Deus te mandou. Santo Agostinho, ele fala, ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. E aí eu vou fazer um parêntese. Quando a gente estuda sobre por que é que a gente reencarna, a resposta é para o melhoramento gradativo, progressivo da humanidade. Então, cada pai, cada mãe
é esse elemento que vai fazer esse progresso. Então não adianta a gente reclamar que está ruim. E o que você está fazendo para melhorar? Botou um filho no mundo? Então cuida. Então Santo Agostinho diz: espírita, compreendei o grande papel da humanidade, compreendei que quando se gera um corpo, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir. Facei todo o seu esforço, aplicai todas as suas energias para aproximar de Deus essa alma. É essa a tarefa, aproximar de Deus essa alma. E continua dizendo: a cada pai, a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? E mais adiante, ele nos deixa relativamente tranquilos, porque ele diz: se você cumprir com seu papel, se você encaminhar para o bem, se cumprir aquilo que está sendo esperado de você, você terá a alegria de, primeiro, ver que você colaborou para o progresso do seu filho. E não tenha dúvida que o primeiro beneficiado será você. Porque quando a gente leva a luz a alguém, essa mesma luz nos ilumina. Então é com essa mensagem que nós queremos encerrar, lembrando que somos responsáveis, sim, pelos filhos que Deus confiou e que Deus confia mesmo nos pais e manda para todos eles amigos espirituais, amigos protetores, que vêm tão amorosamente intuir e ajudar. Que todos possam ser abençoados e que, ainda que não sejam pais, mas somos tios, temos amigos que têm filhos, somos aquelas pessoas que de alguma forma convivemos com os jovens, convivemos com as crianças, e todos nós podemos de alguma forma ajudar para o progresso da humanidade. Muita paz a todos, que possam retornar aos lares de vocês, guardando a paz no coração. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.